Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Isamitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, capítulo 1, Mãe e Pai, duas faces da mesma moeda. O texto de hoje é As Armadilhas da Culpa. A ligação da mãe com o filho é tão forte que supera a razão. Ela tende a perder um pouco a objetividade na hora de avaliar o que a criança está fazendo por causa do instinto materno. Dentre as muitas espécies de mãe que existem, destaco dois tipos extremos. As superprotetoras acham que tudo que o filho faz é maravilhoso, ele é a melhor criança do mundo, os errados são os outros, a escola, o mundo. E as cobradoras só reparam no que o filho faz de errado. Para os outros brigarem com você é porque deve ter aprontado alguma coisa, como sempre, diz essa mãe. Ela não aguenta ser criticada pelo que o filho faz. As superprotetoras correm maior risco que as cobradoras de não educar bem os filhos. Então, assim, os extremos, né? É difícil a gente achar o equilíbrio, não vem um manual de receita, né? Então, existem dois tipos extremos de mãe. Aquela que o filho tudo pode, ele é coitadinho, ele é vítima, né? Os outros é que são errados, meu filho tá sempre certo, meu filho em casa é um anjo, na escola é a professora que é culpada porque o comportamento dele dentro de casa é diferente. E tem as cobradoras, né? Tipo Patrícia, eu fui muito cobradora, né? Como eu sou muito disciplinadora, eu também era muito cobradora. Eu dava tudo o que queria, mas eu cobrava. Ó, tô te fazendo isso, né? Então eu quero retorno. E quando você se torna super protetora, você está correndo um risco de mal educar o teu filho muito mais do que a cobradora, né? Então, entre uma e outra, a super protetora é a pior que tem. Agora, a cobradora também não está totalmente certa. O certo seria o equilíbrio, né? Eu procurava sempre amor, e aí eu puxava a responsabilidade. Mas nessa de puxar a responsabilidade, eu, Patrícia, eu sempre fui muito mais dura, né? Então aqui era, como que eu posso dizer, sistema de quartel, né? Tem hora para tudo. Não é que esteja errado, mas é um extremo, né? E dentre esse extremo, o Isamitiba fala, a super protetora é a pior que tem, é a pior mãe que tem. Porque o pior cego é aquele que não quer ver, não é isso? As crianças precisam ser protegidas e cobradas de acordo com suas necessidades e capacidades. É o meio termo, né? Então ela tem que ser protegida, mas ela também tem que ser cobrada. Protegidas nas situações em que elas não conseguem se defender e cobradas naquilo que estão aptas a fazer. Então, meu professor de educação moral mesmo, ele falava assim, ó, só dá liberdade para quem tem responsabilidade. Então, à medida que eu ia dando responsabilidade para o meu filho, eu ia liberando ele. Meu filho chegou aí para a praia, sozinho, com amigos, coisa que eu não tive a oportunidade de fazer. Porque mesmo que eu tivesse responsabilidade, minha mãe não confiava o suficiente em mim para que eu saísse sozinha. Ela era super protetora. Então eu não conhecia essa coisa de sair com amigos. Até hoje é difícil eu sair. Eu prefiro ficar em casa. Ou seja, eu fiquei no meu mundinho fechado. Já o meu filho eu fui liberando. Aí você quer sair? Você pode ir. Com quem você vai? Que hora que você volta? Aonde você vai estar? Né? Se eu ligar, eu quero o telefone ligado aí. Eu quero saber como é que tá as coisas. Então eu ia liberando ele conforme ele ia me mostrando responsabilidade. Tanto é que meu filho saiu de casa e tá se virando sozinho. Com 26 anos, ele já mora sozinho há 1 ano e tá vivendo a vidinha dele lá, né? Com dificuldade, porque lógico, no início é sempre, né? Tem essa questão da dificuldade, tanto financeira como de adaptação, mas ele não arrega, não. Pensa que meu filho liga pra mim e fala, mãe, tô precisando de tal coisa? Eu é que ligo pra ele e falo, deixa eu te ajudar? Aí ele fala, deixa que eu me viro. Então, assim, em alguns pontos, eu creio que eu errei feio, como toda mãe, porque a gente não tem o manual, né? Por mais que eu seguisse o Isamitiba aqui, eu falhei. Assim como ele também, enquanto filho, falha. Mas eu ia em reunião de pais, eu falava pro professor, fala a verdade, não vem com esse de, o Rafael é bonitinho, cheirosinho, ele tem as coisas bonitinhas, não. Ele tirava 8 em algum trabalho, alguma prova, eu falava, é 8, 8 mesmo? Ou vocês estão nivelando ele porque a sala, grande parte, é ruim? Aí ele é o melhor dos piores. Eu sempre tinha essa visão. Agora tem mãe que não. Tem mãe que o filho tirou 8, para ela já é 10, ela não tá nem aí como que é o nível da sala, como que é o nível do professor que tá dando aula pro filho dela.
Ela se contenta com a ilusão de que o filho dela é melhor que todo mundo. Né? Já aconteceu de eu pegar aluno, de falar para a mãe, olha, o seu filho fez isso, isso, isso. Ah, imagina, mas em casa ele não faz isso de jeito nenhum. O problema tá aqui. É o Joãozinho, é a Mariazinha, tira ele de perto de não sei de quem, tira ele de perto de... Quer dizer, os outros é que eram culpados, o filho era um santo. Isso aí atrapalha no andamento do desenvolvimento dessa criança, né? Geralmente a mãe abre mão da razão em defesa do filho, mas essa atitude pode provocar muitos desarranjos no relacionamento. A criança se aproveita, sente-se liberada para cometer um grave delito, porque depois é só agradar um pouco a mãe e nada acontece. Já viu aquelas crianças assim do tipo, apronta todas, aí a mãe vai lá para corrigir, aí o filho já começa, eu te amo, né? Aí vem, abraça, tal, e ele já sabe que o teu ponto fraco é esse, e ele te domina. Esse é o tipo de filho que domina a mãe. Ele sabe ser assim, e ele sabe o teu ponto fraco de carência, de amor por ele. Então, ao invés de você conseguir punir, de você conseguir ajustar aquele comportamento, você acaba sendo conivente, porque ele te agradou. Ah, e você viu que bonitinho, ele me ama. Pronto, já era. Né? Aí você não está educando, você está deseducando o teu filho. Todo delinquente só vai em frente porque encontra o terreno livre e é um sedutor. A gente reclama demais, né, no nosso dia a dia, que existem homens que enganam mulheres, que prometem coisas que não cumprem, né, aqueles caras que dão burdoada na mulher e daqui a pouco ele fala, não me denuncia para a polícia, eu fiz isso sem pensar, eu te amo, eu estava nervoso, me desculpa. Então, esse adulto que vocês tanto recriminam, que é um monstro, foi uma mãe que criou. Ele, quando era criança, ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele quebrou algo dentro de casa, a mãe ia punir, ele falava, não faz isso comigo não, mãe, foi sem querer, eu não quis fazer isso, me desculpa, eu te amo, eu limpo pra você. Agradava a mãe, tá bom. Ele não era punido, ele não tinha peso nenhum diante da situação que ele criou, e ele simplesmente se desenvolveu dessa forma. Ele enganava a mãe, depois ele passa a enganar a esposa, a namorada, ele passa a enganar o patrão. Ele é um cara que vai viver sempre sugando as pessoas, né? Sempre dando um drible nas pessoas, tendo uma lábia maravilhosa, né? E sendo um ser humano escroto. E quem é que criou esse ser humano escroto? Uma mãe. Ai, não tenho culpa se ele faz essas coisas. Tem, lógico que tem. Todo delinquente só vai em frente porque encontra o terreno livre e é um sedutor. Então, se a mãe não barrou lá atrás, aqui é que não vai conseguir barrar mesmo, né? No mundo dos adultos. Cansei de falar para ex-sogras minhas, né? A última, por exemplo, eu falava para ela, falei, o problema dele não tem que ser resolvido comigo. Isso aí a senhora devia ter resolvido lá no berço. Porque ele tem 51 anos, não é descabeçado, só faz caca, né? Ele não pensa nas coisas que ele faz, ele não conseguiu atingir maturidade. Pô, 51 anos, cara. Você não aprendeu a viver ainda? Você ainda brinca com a vida das pessoas? Você diz uma coisa e faz outra? Não tem equilíbrio para viver uma vida a dois? A sua vida a dois, ela só vai até a página 2, porque a primeira página é maravilhosa. Eles pregam uma página assim que eles estão te dando o mundo. Na página 2 é o inferno. Aí eu ia conversar com a ex-sogra, ela, mas ele sempre foi assim, desde pequeno ele me deu trabalho. E você, o que você fez? Por que você não corrigiu desde pequeno? Porque eu tinha muito filho, porque eu estava trabalhando. Aí vem aquelas desculpas. E desculpa, como dizia meu pai, não paga dívida, né? Então não adianta dar desculpa. Mas como tem total incapacidade de tomar conta da vida própria, muito provavelmente será incapaz de ajudar outras pessoas, até mesmo a própria mamãe, quando ela se tornar uma velhinha, né? Então, teve um episódio que ele foi socorrer a mãe e ele não pode ver sangue. Ou seja, deixou a mãe lá dentro do hospital lá e foi ficar lá na garagem do hospital. Só entregou a mãe no hospital. Aí depois a enfermeira obrigou ele a entrar para fazer companhia para a mãe. Aí tinha que ficar olhando pro teto e tal. Qual é o apoio que ele estava dando para a mãe dele ali? Nenhum. Porque ele não tem nem para ele. Quando era para ele ir para o hospital, quem socorria, quem ficava intertendo ele para ele não desmaiar de ver a agulha, ver o sangue, era eu. Então, não que eu esteja aqui detonando meu ex, não, mas eu estou dando um exemplo,
né, de homens maduros que quando criança, eles souberam driblar pessoas, inclusive a mãe. E aí ele continua fazendo isso, né, na conversa com as parceiras, com a esposa, com a namorada, inclusive na vida profissional, gosta de mentir, né? Quando não tá mentindo, não se sente feliz. Se tá com uma vida mansa, uma vida pacífica, tranquila, não tá bom. Gosta daquele agito, né? Das desculpas, tem que estar sempre inventando desculpa para estar feliz. Então são pessoas que não têm um equilíbrio e que não transferem esse equilíbrio, porque não tem, e causam um efeito trágico na vida das pessoas, desequilibram os outros, não levam à paz, pelo contrário, né? Essa questão da imaturidade se deve lá atrás. Ah, mas teve que trabalhar desde criança, sempre foi autossuficiente, sempre foi trabalhador, isso não justifica. Trabalhador que mente para os outros o tempo todo não é trabalhador, é enganador, né? E era uma pessoa assim que eu considerava um excelente profissional. Ele batia o olho nos defeitos das coisas assim que ele sabia lidar, ele falava, é isso, ele diagnosticava com os olhos, assim, não precisava nem de aparelho. Mas deixava a desejar essa parte moral. E essa parte moral quem é que dá? A santa mãezinha, né? E o pai. Tem que ter a presença do pai para isso também, como a gente já falou nos outros capítulos. É fundamental que o casal fale a mesma língua. Que o filho entenda que sim é sim para um e não é não para o outro também. Sim, sim, não, não. Né? É necessário que o casal se faça presente na vida do filho de uma forma a dar carinho, a dar condições, mas também de saber cobrar. À medida que ele está crescendo, ele tem que ser cobrado nas suas responsabilidades, sim. Se isso não acontecer na tenridade, quando chega na fase adulta, esse cara dá trabalho, tanto na vida pessoal dele, na profissional dele, como também no relacionamento. Seja homem e mulher, nos amigos, no trabalho, aonde ele passar ele vai causar problema. O medo de traumatizar a criança às vezes é tão grande que acaba traumatizando, mas por falta de uma ação corretiva, responsabilizadora. Ou seja, tem um ditado velho também que se eu não corrigir o meu filho, a vida vai corrigir, né? Então essa história de se eu não bater no meu filho, a vida vai bater nele. E eu assisti uma palestra uma vez de um policial que ele falava assim, eu prefiro eu corrigir meu filho em casa e dar uns tapas na bunda dele do que um policial catar ele e dar um tapa na cara dele na rua. E é verdade. Aquilo que a criança não aprende, que ela não desenrola quando criança, a vida vai cobrar. E vai cobrar em dobro. E vai pesar. Aí tem uns que passam pela vida que falam assim, que nada, até hoje eu vivi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Mas vai chegar um momento, nem que seja lá perto do túmulo, lá que tudo isso vai ser cobrado. E a pessoa vai falar, putz, se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Mas e aí? Não fez. Foi tempo perdido, foi uma encarnação inteira perdida. A obrigação de pai e mãe, a responsabilidade é muito grande nesse quesito aí. Há crianças que batem na mãe, né? Ontem, um aluno saiu dando tiro dentro de uma escola, na Zona Leste, em Sapopemba, né? A escola foi fechada, os alunos saíram correndo, polícia para todo lado. Eu não acompanhei o caso e nem quero acompanhar. Só ouvi falar. Deram um tiro numa escola da Zona Leste, Sapopemba. Foi aluno. Por que será que chega a esse ponto mesmo? Eu pergunto para vocês. Porque o cara é doido. É fácil diagnosticar uma criança assim, como desequilibrada, como doido. Tá aí. Vamos super proteger, então, e dizer que ele é uma vítima da família e da sociedade. Vamos dizer, então, que essa criança não teve um berço, uma estrutura. Também, lógico. Mas cadê os responsáveis para observar o comportamento dessa criatura? Para não deixar chegar nesse ponto. Será que a família estava fazendo a parte dela? Será que a escola estava fazendo a parte dela? O que faltou aí que esse serzinho estava aí no meio desse jogo todo e não se encontrou enquanto ser humano em assumir as suas responsabilidades e não se frustrar diante das suas adversidades e ser forte para enfrentar? O que estava faltando para estruturar esse ser? Ninguém para pensar nisso? É mais fácil buscar, a culpa é do pai que usa droga, a mãe, né? Tô supondo, porque eu não sei quem é a família do cara.
Mas é mais fácil ficar julgando, né? Joga a culpa na família, joga a culpa na escola, mas ninguém quer saber realmente aonde é e o que é que faltou para querer ser um cara equilibrado, para não chegar nesse ponto. As escolas, antigamente, quando falava assim, matou um policial, todo mundo ficava assim, nossa, matou um policial. Hoje, quando se fala que matou um policial, qual é a novidade? Morre policial toda hora. E daqui a algum tempo, turma, não vai ser mais notícia de jornal quando matar um professor. Porque também vai ser aquela coisa, mais um. Qual é a novidade? Sabe por quê? Porque tá faltando educação de verdade. Em casa e na escola. Tá faltando disciplina, tá faltando cobrança, tá faltando aquela história da responsabilidade para cada qual ser bem assumida. Pai, mãe, escola e o filho. Divino, o Espírito Santo, amém. Precisa. Enquanto as pessoas não assumirem essa parte da responsabilidade, da disciplina, da ordem, dos valores morais, da ética, é ladeira abaixo. Vai ser comum demais notícia desse tipo. Professor morre, aluno mata, aluno sai disparando arma, leva faca. Vai ser normal. Daqui a uns tempos ninguém vai se espantar mais com esse tipo de assunto. Há crianças que batem na mãe, só fazem isso depois de xingar, né? Ai, que bonitinho, meu filho falou PQP, né? Tem gente que acha bonitinho. Vai, filho, fala pra ela que ela é vagaba, né? Ensina a criança a falar palavrão, ensina a criança a falar palavra chula. Ai, que bonitinho, tá rebolando, olha lá, bota um funk bem escroto lá e bota a criança de fralda, rebolando, e acha que é a coisa mais bonita do mundo, né? Tira foto no Facebook, quase seminua. Aí depois a criança tá vendo aquilo ali, mostra a bunda, mostra o peito também. Ah, eu não sei de onde que meu filho tirou essas coisas. Briga com o marido, vai lá e bota peito lá no Facebook. Lá. Tô cansada de ver a aluna minha fazer isso, aí eu vou lá e puxo a orelha. Ah, a professora é chata. Pô, mas cadê a mãe dessa criatura que não foi lá e corrigiu? Aí você vai ver a mãe tá mais pelada do que aquela criatura. E o filho dela vai ficar mais pelado ainda, a tendência é essa. Então, quando eu vejo o aluno meu fazendo essas presepadas, eu chamo atenção. Quer me ouvir? Quer melhorar? Beleza. Eu chamei atenção. Não melhora? Se eu ver que está agredindo meus olhos, porque eu sou aquela professora que eu ensino. Não quer aprender? Eu viro as costas e falo, lamento, filho. O que eu não ensinei, a vida vai te ensinar. Né? E eu já estou aí com uns 2 ou 3 alunos. Essa semana passada eu bloqueei um. Falei para ele até não querer mais. Falei, cara, você está usando maconha, tirando foto de maconha aí, botando em Facebook. Para com isso, você é um cara que já é pai, você tem uma mãe que é trabalhadora, que lutou por você sozinha, não teve nem o apoio do pai. Era para você respeitar a sua mãe, você quer fazer suas cagadas aí? Faz embaixo da cama para ninguém ver, agora você tem que postar. Aí o cara, professor, não é nada demais não, professor, eu não tô fazendo nada demais, é dentro de casa, não sei o que, é só para poder relaxar. Aí eu conversei mais uma vez, não teve jeito, fui lá e bloqueei. Falei, eu não vou ficar passando estresse com um filho que não é meu. Não quer? Não quer. Já tem mais de 25 anos. Cara, se vira, meu. A vida vai te ensinar, né? Então, a gente vai lavando as mãos. O nosso anjo de guarda, ele é assim. Ele ajuda, protege, ele orienta. Mas ai da gente, se ficar saindo da linha o tempo todo, o nosso anjo protetor, ele, opa, sai de cena e fala, vai lá, quebra a cara. Depois, quando você quiser, você me chama que eu volto aqui e a gente tenta corrigir, né? Então, essa questão da criança começar a falar palavrão, a xingar, né? Criança que às vezes você tá corrigindo, ela vai lá e pá, te bate. Ai, que bonitinho. Não, não tem nada de bonitinho, não. Ele te bateu, mostra pra ele quem é que manda. Porque ele vai crescer te batendo. E isso não tem nada de bonitinho, não. Porque ele vai bater na escola, os colegas, ele vai querer bater na professora, ele vai querer bater nas pessoas na rua. Ele vai ser o valentão. Porque ele não tem limite. Precisa de limite, né? E geralmente só xingam depois de desobedecer. Quanto mais a criança for educada em seus primeiros passos, maior será a eficiência da educação. Portanto, a mãe não deveria permitir desobediência. Para isso, o maior segredo é a mãe obedecer a seus próprios nãos. Significa que só deve proibir algo que ela realmente possa sustentar, sem logo transformá-lo em sim, ao menor motivo. Então, não adianta nada falar para a criança assim, ó, hoje você não vai poder brincar lá fora, porque você cometeu tal coisa. Aí a criança fica, ah, mãe, deixa, vai, só um pouquinho, vai, mãe, só hoje, eu não vou fazer mais isso, não sei o quê. Ah, tá bom, vai. Pronto, acabou a sua moral.
Você só deve dizer não a uma criança se você consegue sustentar isso, se realmente você achar que consegue. Se você acha que vai falar não e que daqui a pouco você vai estar falando sim, então já fala logo sim, porque é pior, você vai perder na moral. É nos pequenos detalhes que a gente perde a moral com criança. Não pensa que é nas grandes obras, não, é nos pequenos detalhes. A obediência fica garantida pelo respeito que a mãe exige do filho. Defender-se dos maus tratos, inclusive vindos da criança, é um gesto tremendamente educativo, além de ser ético e próprio de um verdadeiro cidadão. Então você tem que se defender, tem que mostrar para ele quem manda, tem que dar limite, tem que dar exemplo. Caso contrário, barco furado, gente. Quando trabalha fora, a mulher de hoje, ainda atropelada pelo instinto materno, tende a se sentir culpada por ficar ausente de casa o dia todo. Ai, tadinho do meu filho, eu tô fora de casa o dia todo. Então, quando eu tô com ele, é só pra falar não? Só pra brigar com ele? Ué, faz parte. Independente se você estivesse o dia inteiro com ele ou não, você tem que ser disciplinadora. Você tem que ser orientadora dos passos do seu filho. Você tem que ser exemplo do seu filho. Então, não precisa se sentir culpada. Ai, eu fico tanto tempo fora. Eu trabalhei sempre de 8 a 12 horas por dia. Eu chegava em casa, meu filho falava, mãe, vamos brincar de carrinho? Então, aqui era um muro baixo, do lado do mato, era perigoso um ser lá pular o muro e vir aqui fazer desordem na minha casa. Eu chegava às 11 horas da noite, ele falava, mãe, vamos brincar de carrinho? Eu sentava no corredor, correndo risco, de noite, às vezes com neblina, e eu brincava com ele 15 minutos. Não era a quantidade que importava, era a qualidade de tempo que eu tinha com ele. Então, toda vez que acontecia dele precisar ser chamado a atenção, a primeira coisa que eu falava para ele, você lembra que eu chegava cansada aqui e eu ia lá brincar de carrinho com você? Eu fazia seus gostos. Então, assim como eu sempre fiz os seus gostos, faço o meu. Né? Você tem que fazer valer o que eu faço por você. Eu estou trabalhando o dia inteiro para sustentar, para te dar brinquedo, para te dar conforto, para te dar o que comer. Eu não estou trabalhando o dia inteiro porque eu gosto, porque eu quero. Por mim, eu trabalharia 4 horas por dia, eu já estava satisfazendo o meu ego de professora. Mas eu preciso trabalhar mais para te dar o conforto. Então, você faça por merecer, né? Então, eu sempre colocava o meu trabalho como uma fonte de conforto para o meu filho. Então, ele tinha que valorizar tanto quanto eu. Era o meu trabalho. Quando ele cresceu, que ele estava na faculdade, uma vez ele chegou aqui bêbado. Eu falei para ele assim, eu não estou criando vagabundo não, cara. Né? Se você está indo para a faculdade, eu estou trabalhando 2 períodos, eu já estou doente. Eu estou me esforçando para pagar a sua faculdade, que é de medicina veterinária, que não é nada barato. Para ver um cara chegar em casa bêbado, isso para mim é coisa de vagabundo. Então você vai fazer o quê? Ou você faz suas malas e vai ser vagabundo, longe de mim, que eu não quero ver isso. Não foi isso que eu ensinei, que aqui em casa não tem bebida alcoólica. Ou então você vai lá arrumar emprego e vai pagar a sua faculdade. Tem males que vêm para bem. Ele foi lá, arrumou um emprego, começou a trabalhar, trocou o horário de faculdade, trocou os amigos, porque o problema também estava nos amigos. Mas eu não podia ser cega de falar assim, não, o problema está nos amigos. O problema era ele que escolheu os péssimos amigos, né? Então, quando essas coisas acontecem, você tem que agir com pulso. Se eu falasse para ele, não, foi a primeira vez que você chegou assim, então deixa, passa, a mãe te ama do mesmo jeito. Se eu fosse muito ali, mão mole com ele, ele ia chegar outras vezes bêbado aqui, porque, não pegou nada, não deu em nada. Eu tive que dar um susto nele, sim. E aquele susto valeu, que ele foi arrumar serviço, ele foi amadurecer, né? Bom, enfim. Tem coisas que eu vou raciocinando aqui durante o texto, que eu vou, né, ligando as coisas que eu, enquanto mãe, enquanto professora, fiz, gente, que aí é onde me dá aquela paz. Eu falo, eu fiz certo. Até aí eu fiz certo, né? Se o filho vai mal da escola, a mãe passa a noite em claro, achando que a culpa é sua. Mas nunca isso me passou pela cabeça. E tudo pode piorar se o pai da criança disser, mas aonde você estava que não viu que ela não estudou? Aí vem a cobrança do pai. O pai ausente, geralmente, ele cobra da mãe, né? Porque ele não quer a cobrança. Então ele tem que jogar a culpa em alguém. Aí ele joga na mãe. E esse tipo de pai ele não é companheiro. Ele é carrasco, né? Se o filho jovem se envolve com drogas, é comum o marido cobrar a mulher, que também acaba se cobrando. Quem sabe, se eu não estivesse trabalhando fora, isso não teria acontecido. Então tem mulher que fala assim, se eu pudesse ficar em casa, eu dava mais atenção para o meu filho. E por que tem que pensar dessa forma? O filho tem que acostumar que a mãe e o pai trabalham, que eles têm responsabilidades assumidas e o filho também tem que assumir as suas.
A minha mãe sempre falava, né? Eu tô aqui cuidando da casa, de você. O seu pai trabalha para dar sustento, para cuidar da casa, de mim e de você. E você só tem a obrigação de estudar. Então estude direito. E vinha aquela cobrança pesada para cima de mim. A minha média na escola, eu nunca fui uma aluna assim, que aluna. A minha média era sempre 6, 7, 8. Não passava disso. Eu sempre era uma aluna mediana. Quando vinha um 6, a minha mãe falava, por que 6? Você tá trabalhando? Você tá fazendo alguma coisa que impede você de estudar? Ixi, eu cansei de ouvir isso da minha mãe. Então, vinha aquelas cobranças pesadas, você tem que tirar mais. Só que eu era uma aluna mediana mesmo. Não adiantava querer forçar muito, que eu não conseguia. Principalmente matemática, eu tinha muita dificuldade. Inglês, química, física. Eram disciplinas que me pegavam no calcanhar. E a minha mãe nunca deixou de me cobrar, não. Ela não se cobrava. Ela trabalhava, às vezes minha mãe trabalhava fora, às vezes ela trabalhava dentro de casa só. Mas nenhum cobrava do outro, não. Eles cobravam de mim. Opa, vai lá, faz a sua parte, a gente está fazendo a nossa, né? Já atendi pais em conflito por causa de um filho mal educado. Com a desculpa de que ele poderia ser hiperativo, a mãe o deixava fazer tudo, enquanto o pai queria colocar-lhe os limites necessários. Hoje em dia é muito comum, né? Criança que não atende às obrigações, crianças que são mal educadas. Aí o povo fala, é hiperativa. E o que eu tive de mãe de aluno que vinha na minha sala de aula falava assim, ele é hiperativo, ele não para. Mas não para porque você não dá educação. Dá educação para ver se ele não para. Eu amo algumas crianças que estão em minha volta, mas eu não gosto do comportamento daquela criança. E eu vivo chamando a atenção do comportamento dessas crianças que estão em minha volta. Eu sou assim. E não importa se a mãe vai gostar de ouvir ou não. Eu falo na frente da mãe. Eu falo, escuta, tá errado, corrige isso aí. Senão você vai acabar penando. Hoje é uma criança que está dominando você. E imagina quando ele se tornar adulto. Ele vai mandar você sair do teu quarto, né? Porque eu tinha um sonho quando eu era criança. Meus pais sempre tinham o quarto da frente, com janela virada para a rua, aquela coisa do sol bater na cama, né? E o meu quarto sempre do fundo, fechado, né? Mais escuro. Aí eu falava, um dia eu vou ter o quarto da frente. Aí minha mãe falava, para você ter o quarto da frente, você vai ter que trabalhar, ter seu dinheiro, comprar sua casa, aí você vai ter o quarto da frente. Ou seja, você só vai ter o direito desse quarto da frente quando você assumir suas responsabilidades. Eu não esqueci isso até hoje. E tem criança de 4, 5, 6 anos que já querem o quarto da frente dos pais. E se não tomar cuidado, eles vão lá e vão falar, sai, esse quarto aí é meu. E o pai e a mãe vai sair, porque ele é hiperativo, porque ele é uma criança muito madura. Nossa, eu nunca vi criança que nem ele. As crianças estão vindo mais inteligentes mesmo. Lógico, o espírito se desenvolve e eles vão vir mais inteligentes. E eles vão ser mais argumentativos. Mas cabe a cada um de nós colocar o seu, né, em cada canto aí, porque mesmo que eles sejam espíritos já eternos, como eu acredito, já de várias encarnações, não dá o direito de uma criança ser mais forte, né, ter mais voz dentro de uma casa do que os próprios pais, porque ele vai ser assim na escola, ele vai perturbar as aulas, ele vai perturbar o campo de trabalho dele, vai ser sempre ele, o correto, ele. Isso aí chama o quê? Uma criança orgulhosa, egoísta. E se a gente der apoio para isso, nós estamos dando apoio para as duas chagas da humanidade, segundo Jesus, que é o orgulho e o egoísmo. E nós não estamos aqui para desenvolver isso em criança. Pelo contrário, se nós chegamos antes deles, é para a gente ir podando esses defeitos que o ser já traz no seu espírito, né? Bom, amanhã a gente continua sobre esse assunto. E é um assunto muito sério.